Senhor, agora pedindo, meu Deus, abençoa o teu servo, que a partir desse momento subirá essa tribuna, para aqui, Senhor, trazer a mensagem da tua palavra. Usa nas tuas mãos o teu filho e fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Vamos ler uma palavra de Deus, está no livro de Mateus, capítulo 14, e o versículo 22 em diante da palavra de Deus tem como título: Jesus anda sobre o mar. Glória a Jesus. Quero agradecer a Deus por estar juntamente com os irmãos neste culto chamado Tarde da Bênção. É certo que Deus tem bênçãos para nossas vidas e precisamos, cada um de nós precisa de uma bênção especial da parte de Deus. Nossa gratidão a Deus pela vida do irmão Alberi, tem nos feito esse convite, e aqui estamos para dividir um pouco do que Deus tem colocado no nosso coração dentro desta palavra. Mateus capítulo 14 e o versículo 22, vamos ler até o 32, que é uma história completinha aqui, de início e final nesses versículos. Diz assim, 22 a seguir: logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, em outras versões diz ordenou, impeliu, e fossem diante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, e estavam, até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, me manda que eu vá aí andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando Pedro, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou. Amém, meus irmãos? Podem tomar assento, uma história muito conhecida, mas que Deus tem algo especial para nós. Eu prego sempre que sinto no coração esta mensagem, esta palavra, e sempre Deus revela algo novo, um pãozinho quente, algo especial para dividir com os irmãos. E é importante ter feito a leitura inteira para nós não precisar contar tudo o que aconteceu. Embora você já conheça esta passagem, já conheça cada versículo que aqui passou, glória a Jesus, e cada versículo tem, cada verso tem uma grande verdade para nossas vidas, cada verso tem algo maravilhoso para nós. Toda vez, meus irmãos, que nós olhamos, que nós vemos Jesus operar em alguma situação, primeiro existe o caos, primeiro existe o problema. Às vezes Jesus quer operar e traz Jesus para o mar. Se levanta uma tempestade para depois Jesus operar e mostrar a sua glória. Porque Deus, Ele é mesmo assim. Ele nos põe em situações difíceis para mostrar que Ele é Deus do impossível. Assim como Ele levantou ali Golias para mostrar que Ele era Deus de Davi. Assim, meus irmãos, como na morte de Lázaro morto há 4 dias, Jesus se manifesta como um grande Deus que ressuscita até mesmo mortos. Assim é o nosso Jesus. Por isso, nós entendemos, meus irmãos, que depois de uma grande batalha na nossa vida,
sempre vai existir uma grande vitória da parte de Deus. E quem sabe alguém ainda nesta tarde está passando por um grande problema, por uma grande dificuldade, por uma grande luta. Já no início do ano, começou o ano lutando, começou o ano batalhando, mas isso é Deus nos dizendo que atrás desta grande batalha, Deus está nos preparando uma grande e completa vitória em nome de Jesus. Aqui, Jesus, irmãos, se você ler em outras versões, você vai perceber que Jesus, ele de alguma maneira, ele força os discípulos a entrar no barco. Nesta versão aqui que eu li, diz que Jesus fez eles entrar no barco. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz: Jesus ordenou eles entrar no barco, ou seja, foi uma ordem de Jesus. Quem sabe, depois daquele dia, foi um dia de cansaço, foi um dia que Jesus ensinou, que Jesus multiplicou pão, foi um dia que muito ativo na vida dos discípulos, e eles pensavam em descansar, mas agora Jesus diz: vocês vão entrar no barco e vão atravessar o mar. E diz a Bíblia então que Jesus ordena eles, e eles entram no barco pela ordem de Jesus. E me chama a atenção, meus irmãos, que no livro de Mateus diz que Jesus falou para eles: olha, vão para o outro lado. No livro de Marcos, capítulo 6, 45, Jesus é mais claro. Jesus diz: vocês devem ir para Betsaida. E João, capítulo 6, 17, a Bíblia nos diz que eles, por si próprios, subiram no barco em direção a Cafarnaum. Então nós vemos que Jesus manda eles para Betsaida, e a intenção deles é ir para Cafarnaum. Nesse meio tempo, meus irmãos, Jesus então despede a multidão, eles entram no barco e começam a navegar. Jesus sobe no monte e começa a orar. Jesus tinha momentos sozinhos de oração. Agora, meus irmãos, enquanto eles estão no barco, o vento começa a se levantar, um vento contrário. Aqui, meus irmãos, me chama a atenção este vento contrário por duas razões. Porque eles estão cumprindo uma ordem de Jesus. Eles não queriam atravessar o mar, eles queriam ficar onde estavam. Mas Jesus disse: entrem no barco. Então eles estão, meus irmãos, de alguma maneira, obedecendo a ordem de Jesus. Num segundo momento, existe uma desobediência deles, porque eles estão indo para Cafarnaum e eles deveriam ir para Betsaida. Mas, meus irmãos, eu entendo que eles, quem sabe, se questionaram quando eles disseram: nós estamos dentro do barco e se levantou um vento contrário. É interessante, meus irmãos, que em algumas situações da nossa vida, nós estamos obedecendo o que Jesus está nos falando, e mesmo assim se levanta ventos contrários à nossa vida. Jesus disse: entre no barco. Eles entraram no barco. Jesus disse: naveguem. Eles navegaram. Então eles estão dentro da vontade de Deus. Mas agora a Bíblia diz que vai se levantar um vento contrário. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E eu quero aplicar na nossa vida esse texto. Eu quero trazer para a nossa vida esse texto. Irmãos, quantas vezes nós estamos diante da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e se levanta um vento tão forte que a gente pensa que vai nos derrubar. Aleluia, se levanta uma tempestade, se levanta uma dificuldade, que a gente questiona Deus, dizendo: Senhor, o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. O Senhor mandou eu caminhar, eu caminhei. O Senhor mandou eu entrar no barco, eu entrei. Por que esta tempestade agora? Por que este vento contrário agora? Isso é para nos provar, meus irmãos, que muitas vezes você vai estar na direção de Deus, você vai estar dentro do propósito de Deus, e mesmo assim, meus irmãos, vai haver dificuldades nesta caminhada, mas o Senhor está aqui nesta tarde para nos dizer: eu estou testando você com esse vento contrário, eu estou provando a tua fé, eu estou provando a tua vida espiritual. Continua na direção que você está, se você está na direção de Deus, porque importa que venha vento contrário, não importa se você está fazendo a vontade de Deus. Deus vai garantir a vitória, Deus
Deus vai garantir que o vento vai passar se você estiver na vontade de Deus. Só que aqui existe uma meia vontade, porque eles estão cumprindo a vontade de Deus, estão no barco, mas eles estão indo para uma direção que Jesus não disse para eles irem. Então nesse momento aqui eu entendo, meus irmãos, que tem ventos na nossa vida, que são ventos que vão nos tornar a dar a nova direção. A gente está navegando por onde a gente quer, a gente está indo para onde a gente deseja, e Deus às vezes levanta um vento para dizer: você está indo na direção errada, não é aí que eu estou querendo que você vá, eu quero que você vá para a direção tal. Então se levanta um vento, aleluia, para corrigir a nossa rota. É tarde da gente pensar com Deus: esse vento está vindo por quê? Qual é a rota que Deus quer que nós corrija? Qual é a rota que Deus quer que a gente altere? Será que nós estamos na vontade de Deus? Será que Deus nos chamou e nós estamos fazendo a vontade de Deus? Então é tarde, meus irmãos, de nós analisar da onde está vindo o vento, por que está vindo este vento. Se nós estamos na direção de Deus, não vai ter vento que nos detenha, mas se nós estamos saindo do propósito, se nós estamos saindo do projeto, é Deus nos dando um puxão de orelha dizendo: eu não quero que você vá por este lado. Na minha juventude, meus irmãos, passaram muitos jovens, muitos amigos que começaram a navegar por outros rios, e Deus começou a puxar eles e dizer: não navegue por este rio. Na minha caminhada de fé, meus irmãos, já de adulto, muitos nós vemos irmãos, famílias que estão navegando da maneira que eles querem, da maneira que eles decidem que vão navegar, e Deus manda um vento para balançar o barco, aleluia. E Deus nessa tarde, quem sabe, está mandando um vento no teu barco para dizer: você está indo por uma direção que eu não quero, mas esse vento ele não vai te derrubar, esse vento ele não vai ter morte nesse vento. Esse vento é um vento de correção, esse vento é o vento da disciplina de Deus, da correção de Deus. A Bíblia nos diz que a disciplina de Deus, que a correção de Deus, no primeiro momento ela parece amarga, mas num segundo momento ela é doce ao paladar. É Deus dizendo nesta tarde: sou eu que pego a tua vida pela mão, sou eu que te conduzo, eu quero te dar uma direção neste ano. É Deus falando com a nossa vida nesta noite: não ande por onde os teus pés querem, porque os meus planos são maiores na tua vida. É Deus dizendo nesta tarde: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua família aos pés do Senhor, porque Ele vai te conduzir. O Senhor nesta tarde nos trouxe aqui neste lugar para dizer que tem um propósito maior na nossa vida. Quando a gente traça um projeto, o nosso projeto é pequeno. Quando a gente traça uma ideia, um planejamento, por maior que seja, diante do projeto de Deus, ele é pequeno. A irmã Leoneide leu nesta tarde 3:20 de Efésios, que diz que Ele tem poder, ou seja, Deus tem poder para nos dar além da medida do que nós sonhamos, do que nós projetamos, aleluia, segundo o poder que opera em nós, que é a nossa fé. Você está entendendo que Deus tem projeto de vitória para a tua vida? Você está entendendo que Deus quer conduzir o teu barco nesse ano de uma maneira diferente? Se você está entendendo, dá um sinal para Deus, diga para Deus: eu aceito o teu propósito, eu aceito o projeto, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse vento é para corrigir a rota. Esse vento não é para afundar o barco, mas esse vento que veio sobre os discípulos é para corrigir a rota. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles estão no barco e se levanta uma grande tempestade. Eles olham para o barco, Jesus não está dentro do barco. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 4, 35, eles estão dentro de uma tempestade,
mas Jesus está dormindo dentro do barco. A tempestade está lá fora, mas Jesus está dentro do barco. Eles estão vendo Jesus. Aleluia! Mas nessa situação, o vento está soprando, as ondas do mar estão elevadas, e eles olham para o barco e eles não enxergam Jesus. Eles dizem: estamos sozinhos. Aleluia! Jesus nos abandonou, Jesus nos deixou. Quantas vezes na nossa luta da caminhada nós passamos por tantas dificuldades, que a gente chega a dizer: onde está Jesus nessa situação? Cadê Jesus nessa situação? A gente grita: Senhor, fala comigo, dá um sinal que tu estás me ouvindo. E nós ouvimos o silêncio de Jesus. Nós não ouvimos a voz de Jesus. Nós pedimos um sinal. Jesus balança essa árvore e sopra uma folha. Nenhuma folha sopra. E a gente pensa: estou sozinho nesta caminhada. O próprio Jesus, que prometeu sempre estar comigo, me deixou. Assim os discípulos estavam pensando: estamos sem Jesus nessa tempestade, vamos perecer. A Bíblia diz que eles estavam desesperados. Quem sabe eles diziam: Jesus não está nos vendo, Jesus não está nos vendo que nós vamos perecer aqui nessa tempestade. Mas a Bíblia diz no livro de Marcos capítulo 6, 48, que é o texto gêmeo desse texto no Marcos, vai dizer assim na minha versão bíblica: e Jesus, vendo que eles estavam cansados, fatigados de remar. Mas como Jesus tinha ficado na montanha, eles tinham caminhado já entre 5.000 a 6.000 quilômetros. Mas a minha Bíblia diz que Jesus estava vendo. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta tarde. Você que disse: Deus não está me vendo. Você que disse que Deus não está olhando para minha família. Você que disse que Deus não te enxerga. Jesus está olhando para você. Jesus está vendo a tua situação. Jesus está vendo as tuas lágrimas. Jesus está vendo quando você chega na presença dele e você não tem mais nem palavras para falar, tamanho é o sofrimento. Jesus estava vendo os discípulos. Aleluia! Jesus estava longe deles. João 6,19, que também é o texto irmão desse texto, diz que ele estava a 25 estádios, que quer dizer 5.000 quilômetros, 6.000 quilômetros. Mas Jesus estava vendo. Quem sabe você não está vendo Jesus na tua tempestade, mas Jesus está vendo a tua tempestade. Você não consegue ver o mover dele, a mão dele, mas descansa, porque ele está vendo. E agora, meus irmãos, Jesus começa a caminhar para prestar socorro para os discípulos. Ele começa a caminhar porque ele vê que os discípulos estão exaustos. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, em Mateus 14, 25, que Jesus vai chegar na quarta vigília. E a quarta vigília da noite, segundo o horário do judeu, a primeira vigília é das 6 da tarde até as 9 da noite. A segunda vigília é das 9 à meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite às 3. E a quarta vigília, ela é das 3 às 4 da manhã. É dito deste horário que é o horário mais escuro da noite, que é o horário mais difícil. Esses homens estão lutando contra uma tempestade. Esses homens estão remando. Esses homens estão exaustos. E uma vez eu fiquei me perguntando para Deus: Deus, o que é a quarta vigília da nossa vida? E Deus começou a falar ao meu coração. A quarta vigília da vida do crente é quando nós não temos mais forças para continuar. A quarta vigília da vida do crente é quando as estratégias não funcionam mais. É quando a nossa oração já não tem mais palavras.
é quando nós estamos frustrados, é quando nós estamos, meus irmãos, com o nosso barco quase afundando. Quem sabe veio até um diagnóstico de doença, veio o diagnóstico, veio a informação de crise financeira, veio o problema na família, veio uma bagunça tão grande, uma situação tão grande, tão difícil de resolver. Esta é a quarta vigília do crente. Quando o crente já não consegue mais levantar o peito para o céu e gritar. Quando o crente já não tem mais o que fazer. Esta é a quarta vigília da noite. Aleluia. É o momento de desespero do crente. É o momento que o crente começa a clamar, clamar, clamar. Ele não sabe mais o que dizer, ele não sabe mais onde buscar socorro, ele não sabe. Esta é a quarta vigília da noite do crente. E assim estavam os discípulos na quarta vigília. Na minha vida já passei por algumas situações que, comparadas à quarta vigília, situações que o luto entrou no meu lar, situações de perca, situações de tragédia. Aleluia. Mas na quarta vigília a Bíblia diz que Jesus vai se apresentar para eles. Aleluia. Na tua quarta vigília, crente, quando você não tiver mais força, quando a força do teu braço não for mais o suficiente, Jesus vai se apresentar para ti. Jesus está se aproximando de ti. Na quarta vigília dos discípulos, Jesus estava caminhando sobre o mar. Eles estavam dizendo, quem sabe, se apressa Jesus, nós não aguentamos mais. E Jesus dizia para eles, aguenta um pouquinho mais porque eu estou chegando. É Jesus nessa tarde te dizendo, aguenta um pouquinho mais porque eu estou chegando. Oh, glória a Deus, aleluia. A quarta vigília, meus irmãos, é este momento de dificuldade. E Jesus se apresenta para eles na quarta vigília. A quarta vigília, meus irmãos, que é esse momento de crise. Os discípulos estão em crise, numa crise existencial, numa crise que vai levar a risco a existência deles. E no meio da crise, meus irmãos, eles vão viver uma experiência sobrenatural. É esse o tema da minha mensagem nessa tarde. No meio das crises da nossa vida, nós podemos viver coisas sobrenaturais. No meio da tua crise, você pode viver o sobrenatural de Deus. Aleluia, porque o pior momento, ele pode se transformar no melhor momento. O teu pior dia pode se transformar no teu melhor dia. Aleluia, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos experiência disso, que o pior dia de algumas pessoas se transformaram no seu melhor dia. O pior dia de Moisés estava diante do mar vermelho fechado, ia morrer, e Deus transformou o pior dia dele no melhor dia, abriu o mar. Aleluia. No pior dia de Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, sem esperança, Jesus estava passando por ali, era a última passada de Jesus por Jericó, depois Jesus ia para o Gólgota, e o pior dia de Bartimeu foi o melhor dia dele, porque ele teve vista. O teu pior dia nesta tarde pode se tornar o teu melhor dia. A tua crise pode, no teu momento de crise, você pode viver coisas espirituais. E aqui, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos estão em crise, e Jesus chega na quarta vigília. Na quarta vigília, antes de chegar, eles olham alguém andando por cima das águas, e eles se assustam e não reconhecem a Jesus. E as lutas, as crises têm uma característica em especial. A crise, meus irmãos, nós olhamos para Jesus e não reconhecemos Jesus. Porque a crise, as lutas são tão grandes que elas nos tiram às vezes a visão de ver que Jesus está conosco. Aleluia, a mensagem está batendo nesta tecla, em cima de alguém que pensa que Jesus não está contigo.
Aleluia. Sabe por que você pensa que Jesus não está contigo? É porque a crise, ela te tirou a sensibilidade e você não está vendo que Jesus está contigo. Descansa, irmão. Descansa, irmã. Aleluia, Jesus está contigo, Ele está caminhando contigo. Aleluia. Ele não vai fazer parar o vento enquanto não for o momento oportuno. Aleluia. Mas Ele está contigo. As crises nos tiram a sensibilidade de entender que Jesus está conosco. Eles não reconheceram Jesus. Eles não conseguiam entender que era Jesus vindo até eles. Mas agora Jesus diz: tenham bom ânimo, não temam. Sou eu, sou Jesus. E me chamou a atenção, meus irmãos, esta palavra aqui, sou eu. E eu dei uma lida, dei uma estudada, e esta palavra sou eu quer dizer o mesmo eu sou, de Gênesis capítulo 13, o versículo 14, quando Deus manda Moisés falar com Faraó para libertar o seu povo, dizendo: Deus vai tirar o povo com mão forte do Egito. E Moisés pergunta para Deus, o Faraó vai perguntar: qual é o Deus que me enviou aqui? Porque no Egito tinha muitos deuses, tinha o Deus da água, tinha o Deus da chuva, tinha o Deus disso, tinha o Deus daquilo, tinha o Deus da plantação, da colheita, tinha muitos deuses. E Faraó vai perguntar qual é o Deus. E Deus poderia se apresentar para Moisés dizendo: olha, vai lá e diz que o Deus que fez os céus e a terra é o Deus que vai libertar esse povo. Mas agora Deus pensando, Deus não poderia dizer isto, porque senão Faraó ia entender que existia um Deus que fez os céus e a terra, e classificar o nosso grande Deus como um Deus qualquer, como o Deus que fez a terra e os céus. Então Deus diz para Moisés: fala para ele que o eu sou te enviou. Esse nome, o eu sou, é suficiente. E o que quer dizer eu sou, meus irmãos? Quer dizer eu sou o que sou. É um Deus que não precisa se explicar. É um Deus que fez tudo. É um Deus que não fez a água apenas, mas fez o fogo. É um Deus que não fez a terra, mas fez também as estrelas. É um Deus que fez todas as coisas. É um Deus que vai tirar então o seu povo com mão forte do Egito. É o Deus que sara, Jeová Rafá. É o Deus Elohim, o Deus Supremo. É o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. É o Deus Jiré, Jeová Jiré, que é o Deus que provê. Ele é o Mestre, Ele é o Deus de todas as coisas. Esse Deus, Moisés, diz que eu sou esse Deus. E aqui, meus irmãos, Jesus está se apresentando como o Deus do Antigo Testamento. Aleluia, você está entendendo, meu irmão, que o Deus que está contigo é o Deus que fez coisa grande no passado, e é um Deus que faz coisa grande ainda no presente. Não temas. Vou me encaminhar para o final, meus irmãos. Aleluia, glória a Jesus. Quando Jesus se apresenta então, quando Jesus diz eu sou, Pedro diz: se és tu, me permita que eu vá até ti. Eu quero também caminhar sobre as águas. É aqui, meus irmãos, que eu vejo que o crente, mesmo na luta, mesmo na guerra, ele pode viver um milagre. Porque todos estavam na mesma situação. Os 12 estavam na mesma situação, estavam dentro de um barco que ia afundar. Mas Pedro diz assim: se esse barco afundar, eu vou andar sobre as águas. E agora ele diz: Senhor, me permita andar sobre as águas. E Jesus diz: vem, aleluia. Jesus convida ele dizendo: vem. Nessa tarde, meus irmãos, Deus tem um convite especial para algumas pessoas. Porque quando Jesus diz vem, Jesus está dizendo para Pedro: deixa esse barco e vem. E eu fico pensando, conjecturando, imaginando e trazendo para o nosso dia atual.
que aqui está o barco, aleluia, e ali está Jesus, e Pedro está agarrado no barco, e Jesus está dizendo: vem viver o sobrenatural. Jesus está dizendo: vem viver o milagre. É Jesus dizendo: vem viver um renovo na tua vida. É Jesus dizendo: vem viver dons novos. Aleluia, vem viver uma vida abençoada. E Pedro agarrado no barco. E Jesus está dizendo: vem. E Pedro agarrado no barco. E Pedro agarrado à velha vida dele. E Pedro agarrado, quem sabe, à incredulidade. E Pedro agarrado aos medos. E quem sabe nessa tarde nós somos que nem Pedro. Nós estamos agarrados ao nosso passado. Nós estamos agarrados ao nosso barco. Mas aquele barco pescou peixe, sim, mas o que Jesus tem é mais, porque Ele tem além da medida do que nós pensamos ou imaginamos. E Jesus diz para Pedro: vem, e Pedro começa a andar sobre as águas, porque Pedro deixa o barco, e ele deixa o seu passado, ele deixa ali tudo que passou, os seus medos, e ele vai caminhando sobre as águas, e no meio da crise, tem 11 vivendo crise, mas Pedro está vivendo uma experiência sobrenatural. E Deus está nos convidando para este ano de 2026, para viver uma jornada de milagres. Oh, glória a Deus! Deus está nos chamando, aleluia, para nós impor as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serem curados, sarados. Deus está nos chamando para ter uma vida abundante. Eu não sou pregador de teoria aí da prosperidade, mas eu não consigo deixar de olhar na Bíblia e ver o povo tendo vitória. Mesmo na crise, mesmo na tribulação, mesmo na provação, o povo de Deus, ele pode viver grandes vitórias. Deus está dizendo nesta tarde para nós: aleluia, você pode andar sobre as águas, você pode viver um milagre, mas Ele está dizendo: vem. E quando Ele diz vem, Ele está dizendo: você precisa deixar alguma coisa. Você precisa olhar para dentro do teu coração e deixar algo para trás. Nós nunca vamos conseguir, meus irmãos, aleluia, viver uma vida plena do milagre de Deus, se dentro do nosso coração nós tivermos ainda o barco de Pedro, se nós tivermos ainda algo, aleluia, que nós deixamos para trás. Jesus está dizendo hoje: vem viver o sobrenatural. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos para ficar em pé, e o nosso músico tocar um hino, e nós vamos fazer o convite. Deus tem uma decisão para você. No meio da crise, Pedro viveu o que ninguém viveu. Jejuar 40 dias que Jesus fez, Moisés fez, Elias fez, e algum homem aqui na atualidade já fez. Mas andar sobre as águas, somente Pedro teve o privilégio. Por quê? Porque no momento da crise, ele viveu o sobrenatural, deixando o seu barco. E eu quero que, enquanto os irmãos vão cantar, você vai pensar: eu estou agarrado ao meu barco, e o meu barco não está vivendo, deixando eu viver o sobrenatural de Deus. E você vai pensar dentro de você: que barco é esse? Esse barco que vai me afundar, esse barco que vai ser minha queda. Que barco é esse que você está pegado? E Jesus está dizendo: vem, aleluia, aleluia. Pode cantar, meu irmão, pode cantar, pode louvar o nome do Senhor. Glória.